Senhoras, senhores, queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, jovens, nossos votos cordiais de muita paz. Durante a Primeira Guerra Mundial, os estrategistas militares estabeleceram que aquela seria a última guerra da humanidade. Caracterizou-se pela crueldade. Foi considerada tecnicamente a guerra mais perversa jamais havida até então. No entanto, os nobres estrategistas militares equivocaram-se, porque logo depois veio a Segunda Guerra Mundial e sucessivamente as guerras do Sudeste Asiático e até hoje. O monstro da guerra encontra-se famélico, devorando vidas em todo o planeta terrestre. Mas durante aquela guerra calamitosa, aconteceu uma outra, menos cruel, mas muito devastadora. O noticiário da época é reticente, porque se tratava de uma guerra contra uma etnia. Era o preconceito da criatura humana pervertida. E enquanto a guerra tomava conta do mundo, a primeira, no seu bojo, a partir de 1915, teve lugar a guerra entre turcos e armenos. A Armênia era então enclave na Turquia. E os armenos, por pertencerem a uma outra etnia, eram detestados. Essa guerra, que durou 2 anos, 1915 a 1917, assassinou 1.500.000 armenos, pelo crime de pertencerem a outra raça, qual aconteceria mais tarde, a partir de 1939, quando estala e estoura a Segunda Guerra Mundial, a perseguição aos judeus, arrebatando 6 milhões de vidas e outras tantas, no total de 60 milhões de pessoas, que perderam tudo, incluindo-se a existência orgânica. Eu desejo referir-me a um acontecimento que teve lugar durante a guerra entre turcos e armenos. Os turcos muito bem equipados e os armenos não tanto. Mas eu extraio esses dados de uma obra publicada nos Estados Unidos recentemente, de autoria de um pastor evangélico, Brian, que estabelece como diretriz básica para a felicidade humana o perdão. Porém, o perdão radical. Brian Zahnd deixou-se tocar pela presença de Jesus e teve a coragem de escrever uma obra, hoje best-seller, a respeito dessa necessidade da paz interior, da nossa busca para o nosso encontro com a consciência. Eu irei narrar o incidente com a emotividade própria, fiel ao texto, porém com palavras pessoais. Numa aldeia da Armênia, por volta de 1915, logo depois que começou a guerra, uma família está reunida na sala de refeição. E, de repente, a porta de entrada é destruída. E um homem de baixa estatura, com um cap cobrindo-lhe parte da face, adentra-se com um pelotão de combate. Chegando à sala de refeições, saca do revólver e atira no chefe de família, mata-o. De imediato, mata a senhora. E as 2 jovens que ali estão, hebetadas, paralisadas pelo choque, irão sofrer muito mais do que isto. Uma delas tem 12 anos. E aquele sicário atira à tropa perversa e enlouquecida. Ali mesmo a menina foi estuprada, vescida e praticamente assassinada.
A outra, a sua irmã, de 15 anos, foi elegida por esse homem para ser sua escrava sexual. Sociopata. Ele mantinha um bordel na região, onde se encontravam várias jovens armenas, que eram utilizadas para o banquete sádico da sua paixão psicopata. E durante 1 ano e meio, aquela jovem que havia tido a existência ceifada, que vira morrer a sua família, foi objeto de escárnio, de entrega e de consumpção. Mas ela conseguiu fugir, desapareceu e em 1917 foi firmado um tratado de paz. Passam-se os anos. Por volta de 1926, 27, destaca-se na comunidade turca, na sua capital, uma jovem enfermeira que se notabiliza pelo espírito de abnegação. O seu amor aos pacientes comove e ela se torna uma figura de destaque. Nesse ínterim, é funcionária governamental em uma clínica de emergência. E certo dia é trazido a essa clínica de emergência um paciente especial. Ele é portador de uma dermatose generalizada que torna o seu corpo todo um poço de podridão. Está semi-hebetado também. E os demais médicos que o examinam não conseguem diagnosticar exatamente a origem daquela dermatose. E optam por isolá-lo. Poderia ser alguma infecto-contagiosa muito grave. Mas porque o corpo se encontrava semi-apodrecido, os odores pútridos eram insuportáveis. E logo depois dos primeiros exames, os médicos e enfermagem constataram que ele estava em processo mortis. Não adiantaria nenhum resultado técnico terapêutico. Merece recordar que não havia antibióticos na época. Eram poções, pomadas. E até mesmo a gaze era improvisada. Era um tecido cortado que envolvia o paciente para absorver o pus. Depois era lavado, colocado ao sol, passado ferro. E repetia-se a experiência. Aquele homem não teria 48 horas de vida, porque era totalmente impossível retornar à lucidez. Foi então que o diretor da clínica recordou-se da enfermeira especial e perguntou-lhe se ela teria coragem de cuidar desse moribundo. A sua existência era muito breve. Aqueles odores da putrefação da carne humana, insuportável, cada um deles, era uma difícil operação. Ela teria que praticamente ficar isolada com o paciente, acompanhá-lo durante os momentos que ele tivesse de vida e aguardar a sua desencarnação. Ela respondeu que estava disposta, afinal desejava salvar vidas e não elegia o trabalho a realizar. Foi então para o setor e, cuidando do paciente conforme a sua habilidade, ele não morreu naqueles primeiros dias, nem no primeiro mês. 6 meses depois ele teve alta. E no momento em que foi agradecer ao diretor da clínica, este lhe disse que ele nada devia à instituição, mas a sua vida pertencia àquela jovem. A ela deveria, pois, dirigir-se e apresentar-lhe a gratidão. Ele lembrou-se, sim, daquela jovem silenciosa. Raramente falava qualquer coisa, mas era o anjo da noite e a benfeitora do dia. Foi então e dirigiu-se-lhe, apresentando-lhe a gratidão profunda com emoção na voz e nas lágrimas. Distendeu-lhe a mão e falou-lhe que ia recomendá-la às autoridades de saúde pelos relevantes serviços, talvez, para que fosse homenageada. Então ele redarguiu
que isso não era necessário. Havia somente cumprido com seu dever. E o seu dever era exatamente este, salvar vidas. E ela o fizera com todo o carinho e abnegação, como se lhe fosse filha dedicada. Então, ele ergueu a cabeça e, olhando-a fortemente, perguntou-lhe: você tem uma forma especial de falar o turco. É uma língua muito difícil. E, naturalmente, o seu acento carregado, o seu sotaque, dá-me ideia de que não seja turca de nascimento. Não, excelência. Eu não sou turca de nascimento. Eu sou armena. Oh, eu estive na Armênia durante a nossa guerra. Ali estive em nome da pátria, em várias cidades, em algumas aldeias. Eu me recordo, excelência. Como? Recorda-se de mim? Sim, excelência. Recordo-me que em 1915, em uma manhã festiva de primavera, Sua Excelência com sua tropa adentraram-se na minha casa depois de arrombar a porta. Estávamos reunidos em família. A guerra para nós era muito longe. Nós éramos aldeães. E a Sua Excelência, sem dizer uma palavra, sacou do revólver e matou meu pai. Ato contínuo, matou minha mãe. E pegando a minha irmã, uma menina de 12 anos, Sua Excelência jogou-a à tropa famélica que a devorou como cães selvagens. E depois Sua Excelência levou-me para o seu bordel. Queimava-me as partes mais íntimas com cigarro aceso. Degradou-me a alma depois de assassinar a minha família. Mas eu consegui fugir, quando era apenas ossos e uma pele fragilizada. E vim para Istambul para ser útil à humanidade. Então, você, sim, Excelência, sou eu. Mas você me reconheceu quando eu cheguei? Oh, sim. As vítimas sempre reconhecem os algozes, embora estes não reconheçam as suas vítimas. Reconheci imediatamente Sua Excelência. E por que não me matou? Não matei Sua Excelência, embora desejasse. Porque o ódio que nutria de Sua Excelência era tal que imaginei muitas vezes, no meu delírio de vingança, derramar ácido sulfúrico sobre Sua Excelência e vê-lo desintegrar-se diante dos meus olhos, a fim de que a sua crueldade recebesse a necessária compensação da justiça. Mas eu não matei Sua Excelência porque eu sou cristã. Não sou muçulmana. Eu adotei o cristianismo quando o fogo do desespero me devoravam as últimas energias. E recordei-me de que um homem judeu, incompreendido, plantado numa cruz, de braços abertos, ao dizer que tinha sede, deram-lhe uma esponja vinagrosa na ponta de uma lança, com aloes, substância amarga. E ele então deu um grito na noite, pedindo a Deus que os perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Lembrei-me desse homem, e na minha condição de cristã, eu perdoei a Sua Excelência. Mas também perdoei por uma segunda razão. É que se eu me vingasse de Sua Excelência, eu descia ao seu grau de selvageria. Porque para poder desforçar-me, era necessário que eu copiasse a miséria moral que devasta Sua Excelência. E então tive compaixão, porque aqueles que são perversos são enfermos. Aqueles que prejudicam o seu próximo são doentes. Merecem mais misericórdia do que punição. Então eu perdoo de todo o meu coração, Excelência. E porque ele estava com a mão estendida no ar, ela segurou-a docemente e com lágrimas nos olhos disse-lhe: já não chamo mais de Sua Excelência. A partir de agora tê-lo-ei na condição de um verdadeiro irmão. Portanto, não é necessário agradecer.
Mas nessa história extraordinária que compõe o livro soberbo, há sempre uma interrogação. O autor coloca no fim da sua mensagem uma pergunta que eu transfiro para este auditório. E cada qual irá respondê-la a si mesmo. Você perdoaria? Se você fosse aquela vítima, perdoaria esse algoz? A problemática do perdão é a questão da vida. O grande enigma da criatura humana é a própria criatura humana. Para devassá-la, surgiu a psicologia. Para poder apresentar-lhe lógica da vida, nasceu a filosofia. E através do pensamento filosófico, psicológico, a criatura humana é um enigma, por carregar em si a sombra a que se refere Carl Gustav Jung, e que Allan Kardec denomina com propriedade as más inclinações. Quando ele apresentou o Livro dos Espíritos na sua segunda edição, em Paris, o egrégio codificador do Espiritismo, na questão 742, interrogou as entidades venerandas: qual a razão da guerra? E os benfeitores da humanidade redarguíram: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do ser e desbordar das paixões inferiores, das más inclinações. Então, essa questão dentro de nós, que do ponto de vista reencarnacionista, resulta do nosso processo antropossócio-psicológico da evolução. Em cada etapa, transferimos as nossas experiências positivas e negativas para o próximo tentame. Através do renascimento corporal, somos a soma das nossas próprias experiências, o que leva a filosofia espírita a dizer que somos responsáveis pelo nosso destino. Somos autores do ser que estamos, na busca do ser que devemos encontrar. Então, essas más inclinações predominam em nossa natureza, como herança da nossa evolução antropológica, quando saímos do instinto na direção da razão. Esse instinto de conservação da vida recebeu a sua primeira fonte emocional, conforme o grande antropólogo Watson, americano, quando o indivíduo teve pela primeira vez uma emoção. Estava na fase de transição entre o primata hominis e o Homo sapiens. E a primeira emoção que o indivíduo teve foi o medo. O medo foi a primeira expressão de sentimento, porque até então era um animal bípede, que comia, que dormia, que procriava. Mas não sabia discernir, porque o neocórtex, esta área superior e divina, ainda não se havia desenvolvido integralmente para os registros da transcendência. Então, essa emoção, o medo, está em nós atavicamente, desde os primórdios da nossa evolução. É esse medo responsável por todo um elenco de sentimentos de pavor, de choque, de amargura, e que naturalmente se vai ampliando para a segunda emoção. Esta segunda emoção vem alguns milhares de anos depois, porque o medo surgiu de uma manifestação racional. Quando o homem primitivo se deu conta que, de repente, alguém da tribo, da Tabo, da Furna, caía e se desintegrava, decompunha-se. Antes ele não se dava conta, porque era um animal somente de instinto. Mas agora ele percebeu e veio a ideia, e eu? Então surgiu o medo da morte, provocado por este fenômeno desconhecido, pelo ataque dos animais e de outros homens. E esse primeiro fenômeno deu lugar a uma segunda emoção. Emoção que nós iremos chamar como a ira. A ira é o resultado do medo no mecanismo de defesa do instinto de conservação da vida. A ira é de natureza psicológica,
mas logo se lhe associa um fenômeno de natureza fisiológica, porque as glândulas suprarrenais derramam uma alta carga de adrenalina ante o choque do medo. E o indivíduo tem a ira, empalidece, tem uma sudorese fria, perde o raciocínio, há uma nebulosidade cerebral e ele deseja avançar e estrangular o outro, aquilo que ameaça a sua estabilidade. Mas logo o organismo, essa máquina divina, derrama uma segunda substância na corrente sanguínea, o cortisol, e o indivíduo retrocede psicologicamente. Então, a ira é a segunda emoção. Ela se fará acompanhar através dos milênios da evolução, como ódio, rancor, ressentimento, vingança, ciúme, e todos aqueles sentimentos negativos. Mais tarde, porém, a criatura humana passou a experimentar uma terceira emoção, o amor. O amor é um sentimento muito jovem, novo em nosso processo evolutivo. Esse amor começa na visão que nós temos de um felino, quando a loba lambe o filho recém-nascido. É a futura mãe que está beijando o filhinho, que tem necessidade da substância do amor que recebia na vida intrauterina. E agora é colocado na técnica moderna pós-parto sobre a mulher, para continuar recebendo a vibração dessa substância mantenedora da existência. É por isso que nós temos mais medo, mais ira, mais ódio do que amor. Porque é um processo de desenvolvimento que ainda está nos seus primeiros passos. E o amor, nós aprendemos. Devemos desenvolvê-lo através da experiência da vivência. Nelson Mandela, no seu discurso à presidência da República da África do Sul, teve a ocasião de dizer que o ódio não se traz no berço. O ódio é uma herança ancestral, mas nós desenvolvemos de acordo com o meio social, no lar, na comunidade, no trabalho, através dos fatores mesológicos, nós desenvolvemos o ódio, o rancor, o ressentimento, mas também, obviamente, o amor. E esse amor que agora está esplendendo, quando nós saímos do período do Homo sapiens sapiens para Homos virtualis, porque vivemos o período da comunicação virtual, do iPod, o iPad, o iPhone. Então, neste momento que nós estamos dando um salto quântico, o amor tem que adquirir uma experiência também quântica, retirar-nos dos estados mórbidos do ódio, da cólera, da violência, para podermos atingir o estado de paz, que é o estado ideal. A Organização Mundial de Saúde definiu a violência como uma doença, e ela deve ser tratada no espírito, ipsis verbis. É que vale dizer que a Organização Mundial de Saúde reconhece que saúde é o resultado de 4 fatores: bem-estar orgânico, harmonia emocional, equilíbrio psíquico e satisfação espiritual. É comovedor observar que a OMS colocou esta satisfação espiritual como fundamental. E é ainda mais fascinante observar-se quando a doutora Elizabeth Lucas, a nobre discípula de Viktor Frankl, o pai, deu uma doutrina especial, a logoterapia. Ela coloca no decálogo dessa doutrina terapêutica: é necessário dedicar-se à transcendência, mas não tente alcançar as estrelas. E mais adiante ele irá refletir: reserve alguns minutos para dialogar com a sua consciência. É fascinante perceber-se que a doutrina de Viktor Frankl, um dos 5 maiores psiquiatras do século XX, que esteve na América por volta de 50, 70 do século passado, mais de 20 vezes, e recebeu mais de 10 títulos, doutor honoris causa, de universidades americanas na área da psiquiatria. Ele nos vem falar dessa necessidade espiritual em uma obra monumental da doutora Lucas, que é a Psicologia Espiritual.
Então é necessário que nós passemos a desenvolver o amor, mas o amor em toda a sua latitude ampla. Não esse amor direcionado ao prazer, à compensação, à retribuição. O amor no sentido de havermos atingido um nível de consciência cósmica, de termos saído da consciência de sono, da consciência desperta, da consciência de si mesmo, para esta visão cósmica, sem preconceitos. Que nos importe a etnia do indivíduo, a sua crença ou não crença religiosa, a cor da epiderme, a sua predileção por este clube esportivo ou por aquele partido político. Que nós possamos excluir da nossa visão de vida qualquer tipo de intolerância, amando a humanidade. Mas, para tanto, é necessário que nós reflitamos no problema da violência, cada vez mais perverso. A violência que explode nas ruas, no trânsito, é resultado da violência doméstica que acontece na intimidade do lar, da violência do indivíduo contra a mulher, por preconceito, a violência contra a criança, contra o enfermo, contra o idoso, contra a opção sexual de alguém, que nada tem a ver com a nossa conduta. Então, essa violência que está íncita em nós, pelo atraso de natureza ético-moral, é a que vai explodir no meio da rua, é a que se vai apresentar na autoridade governamental, porque essa autoridade nada mais é do que um cidadão que atingiu o posto nas democracias pelo nosso voto e nas regiões totalitárias pelo atrevimento. Daí se dizer que cada povo tem o governo que merece, mas nas democracias o governo que ele elegeu. Se é um governo insano, porque os seus eleitores eram mais interessados no ego do que na comunidade. As autoridades não chegaram lá de paraquedas. Foram colocadas pelos nossos interesses inferiores, por nossas necessidades de negociar, no Brasil pelo menos, o voto, por um par de sandálias ou por uma dentadura falsa, ou por qualquer uma quinquilharia que deveríamos superar a benefício da comunidade. Então, o movimento Você e a Paz é inspirado na colocação apresentada pela Unesco. Ela será apresentada 2 anos depois, quando nós criamos o movimento, porque ela é apresentada no ano 2000. É um projeto dessa organização mundial, é estabelecer a paz na Terra em 6 itens. A Unesco parece que bebeu no Evangelho de Jesus esses 6 itens fundamentais para que haja paz na Terra. O primeiro item diz: preserve a paz onde você estiver. Então a paz vai depender de cada um de nós. Aqui estamos em relativa paz, pelo menos em silêncio, enquanto me ouvem. Preservá-lo, preservar este silêncio, preservar esta situação é um trabalho de paz. Pessoas há que, onde quer que se encontrem, tornam-se o eixo, o centro, o epicentro, através da balbúrdia ou através da sensação, através da cultura ou da imbecilidade. Mas tem que chamar a atenção. Então esse indivíduo é um produtor de inarmonia, de violência, ao direito do outro. Às vezes estamos no restaurante e as pessoas da mesa do lado parece que alugaram todo o restaurante. Porque falam alto, dão gargalhadas, fazem de tudo. E estão no mesmo espaço que nós estamos usando. É um desrespeito, é um ato de violência. Observo nas muitíssimas vezes que estou viajando no avião, como as pessoas somos insensatas. Ali fala-se alto, ali se dá gargalhada, ali se faz comentários de toda ordem, esquecendo que a pessoa alugou apenas uma poltrona e que as outras poltronas foram alugadas por outras pessoas, que também têm direito ao repouso, ao silêncio, ao bem-estar. É um ato de desatenção, é um ato de violência. Então a violência se manifesta através de 1000 pequenas coisas. E nós poderemos superar
preservando a paz onde quer que estejamos, mesmo que não sejamos de paz, em respeito àqueles que são pacíficos. O segundo item da Unesco é rejeitar a violência. Não é ir contra a violência. Como dizia Gandhi, a melhor maneira de combater a violência é através da não violência, como está escrito aí neste slogan da pequenina pomba. É necessário, então, rejeitarmos. Se a pessoa é violenta e nos provoca, nós sorrimos e não aceitamos a provocação. Porque o violento é um enfermo. E ele se apraz e compraz em procurar perturbar a tranquilidade dos outros. Então é tão fácil não aceitar a violência. Nós aceitamos com uma facilidade imensa por causa da nossa insegurança emocional. Temos receio que o outro nos agrida, então nos armamos. Vivemos armados, quando deveríamos estar amados. A questão é um R no verbo amar. Então é necessário que nós rejeitemos a violência. Terceiro, que aprendamos a tolerância. Diz a Unesco, ser tolerante, o que não quer dizer ser conivente. Tolerar o erro é uma coisa. Conivir com o erro é covardia moral. Então é necessário ter a grandeza de repudiar o erro sem entrar em combate insano com aquele que está errado. Aliás, o Evangelho de Jesus já nos fala há 2000 e poucos anos. O Pai não quer a morte do iníquo, quer a morte da iniquidade. O Senhor não quer a morte do vândalo, mas Ele deseja o desaparecimento do vandalismo. Gandhi colocará isso em palavras muito belas. O que nós deveríamos não é matar o indivíduo, mas é matar no indivíduo o desejo que ele tem de matar, o que é bastante diferente. Então, no terceiro item, ser tolerante, é a grande proposta da Unesco, para que possamos amadurecer as nossas reflexões e desenvolver o nosso sentimento de amor. O quarto item, ouvir para compreender. Nós perdemos a faculdade de ouvir. Todos queremos falar e raramente damos tempo ao outro. Eu tenho observado, por exemplo, quando nós nos vamos queixar a um amigo, ele logo corta. Há pouco eu estava com alguém, quando chegou um terceiro e disse: ai, Divaldo, mas eu ando com tanta dor de cabeça. E meu amigo ao lado interrompeu: cuidado, pode ser um câncer. Ao invés de lhe dizer uma palavra amiga, já cortou. E aí passou a contar os seus problemas. Quando ele deveria ter paciência de ouvir aquele problematizado que acabaram de chegar. É terapêutico. Porque o outro doente necessita de uma catarse. Jogar para fora o seu conflito. Mas nós já não temos ouvidos para escutá-los. Quando havia predominância de certa doutrina religiosa, a confissão auricular ajudava muita gente. Ela era ineficaz para o reino dos céus, mas era muito eficaz para o reino da terra. Porque o indivíduo cometia um delito e ia confessar-se. E é claro que o sacerdote, que não havia experimentado na carne o problema, perdoava. E tirava o conflito da consciência do paciente, que voltava a agredir. Porque ele era receitado como punição orar. É uma coisa paradoxal. Então, de castigo, vai rezar um terço, um rosário, ou 5 Pai Nossos. E o indivíduo ia punido rezar, como se a prece tivesse um sentido negativo. Então é necessário que nós aprendamos a ouvir, ter paciência de ouvir. Na nossa colocação virtual, todo mundo aprendeu agora a não falar, a mandar mensagem, WhatsApp. Manda. Daí a pouco a gente ouve aquele assoviozinho delicado. Chegou uma mensagem. Aí a pessoa lê, ri e responde. Mas em casa, quando estamos em família, a família muda. E é somente conversa para discutir, para brigar. Eu fui convidado a um jantar. De vez em quando alguém tem a ideia infeliz de me convidar para um jantar. O meu tempo é muito pouco quando estou em Salvador, como em outros lugares. E eu fui recusando.
A impossibilidade era grande, eu só tenho uma noite que não tenho reunião, é a sexta-feira. Então eu costumo dizer em tom de alegria, hoje é o descanso do circo, mas é o dia que tem mais trabalho, porque vai botar em ordem tudo que ficou esperando durante a semana. Mas, por fim, esses amigos insistiram tanto que eu aqueci em jantar. Era um casal e 3 filhos. Então eu fui colocado ao lado do meu anfitrião, que estava na cabeceira, a esposa do outro lado, as 2 meninas defronte de mim e o rapaz ao meu lado. Começamos a conversar um pouco à medida que foi sendo servido o jantar e, de repente, eu notei que havia um silêncio enorme. Até eu, que não sou de falar muito, calei naquele momento. Calei e me dei conta que o meu anfitrião sorriu. Mas ele sorriu muito bem. Eu disse, o que terá acontecido? Será que eu dei alguma gafe? Aí eu olhei, nem tinha pegado ainda no garfo. Aí eu olhei para a esposa que estava lá do outro lado, ela também riu. Eu disse, meu Deus, a casa é de loucos. Não era, estavam conversando de WhatsApp, com o telefone à mesa, um defronte do outro, mandando mensagem. E eu, como super pateta, ali no meio, sem telefone, sem ter nada. Então eu sorri e disse, que pena que eu me esqueci de trazer o telefone. Também não iria ajudar nada, porque eu não sei fazer WhatsApp, nem SAP, nem coisa nenhuma. O máximo que eu consigo é mandar um e-mail. Na minha idade, em certas idades aqui, aprender esse maldito G5 é algo terrível. E então eu morro de inveja quando vejo jovens com os 2 dedinhos. Eu sou do tempo de 10, de um teclado da máquina datilográfica. Até o computador vou muito bem, mas nesse telefone, quando eu bato o dedinho gordo, pega 3 letras de uma vez. Então o amigo me deu uma caneta especial com a pontinha de borracha. Meu Deus, eu fico catando milho. Então não tem WhatsApp, coisa nenhuma. Então é necessário que nós voltemos ao diálogo. Conversar, não brigar. Conversar e, quando discutir, que seja uma discussão positiva, mesmo que acalorada. É um direito que nós temos colocar as nossas emoções. E o quinto, aliás, é fascinante. Preservar a terra, preservar a ecologia. Nós estamos matando o nosso planeta. A China, os Estados Unidos e outras grandes nações recusaram-se a assinar o Tratado de Quioto para diminuir os gases pesados e metais colocados na atmosfera. Então nós estamos pagando o preço. Este veranico que estamos tendo no mês de outubro, cá em Portugal, é uma mudança, é uma variante de clima. O Brasil experimenta uma área de seca tremenda. É resultado dessa situação do planeta. Então, preservar o planeta é uma forma de estar trabalhando pela paz. E o sexto item é redescobrir a solidariedade. O verbo foi muito bem colocado. Redescobrir. Porque em alguma época nós já fomos solidários. Hoje nós somos solitários. E deixando de ser solidários, estamos na solidão, que é um dos fatores, evento de vida para a depressão, para o distúrbio do pânico. São fatores preponderantes: o medo, a ansiedade, a solidão. Somos pessoas solitárias, solitárias a 1, isoladas, solitárias a 2, buscamos um parceiro para que ele nos complete. E então são 2 necessitados que estão próximos, mas que não estão juntos. Depois que passa aquele encantamento, vêm os problemas da agressividade. Porque cada qual joga para fora o conflito e diz, decepcionei-me com você. Mas a pessoa sempre foi assim. Estava com a persona, com a máscara, que nós colocamos para sermos gentis, sociáveis, para fazermos amigos. Então é necessário que voltemos à solidariedade, para sairmos da solidão, visitarmos doentes, dialogarmos com pessoas conflitivas, estarmos ao lado de alguém que necessite de uma companhia. E ao fazê-lo, não estaremos em solidão, estaremos solidários. E será isso que nos vai dar vida
e paz. Então, a problemática da paz é de grande relevância para a nossa saúde. Quando nós estamos em paz, contribuímos grandemente para a nossa saúde. Dois grandes físicos quânticos da Universidade Harvard, que não são espiritualistas sequer, não creem em Deus, estabeleceram que quando nós amamos, quando nós somos gentis, quando nós trabalhamos no bem, nossos neurônios, 100 bilhões de neurônios, produzem, além dos neuropeptídeos, além das substâncias das neurocomunicações, de natureza eletroquímica, uma energia que faz lembrar o fóton, essa micropartícula. E como o fóton é aglutinador de moléculas, nós gozamos de saúde, quando amamos. Mas quando nós odiamos, quando temos ciúme, coisa aliás muito rara, quando temos inveja, também raro, os nossos neurônios produzem, ao demais da sua função, uma energia semelhante ao elétron. E como o elétron desagrega as partículas, nós temos a tendência a distúrbios gástricos, a transtornos nervosos, a disfunções hepáticas e principalmente do aparelho respiratório. Então, amar dá saúde. E além de amar, ter alegria de viver, contribui grandemente para a nossa saúde. Porque quando nós aprendemos a sorrir, a ter alegria, essa satisfação da vida, a nossa saliva produz uma substância para a digestão, a imunoglobulina. Ao mesmo tempo, ela nos dá uma certa imunidade, evitando que adquiramos certas enfermidades infecto-contagiosas. Então, a alegria de amar, de servir, de estar vivo, de trabalhar pela paz, é fator preponderante para a nossa saúde. Então, a nossa proposta do movimento Você é a Paz tem uma característica. Não esperamos a paz mundial. Ela virá um dia, mas não tão próximo. A nossa preocupação é com você e a sua paz interior. Gandhi afirmava, se numa casa alguém tem paz, por mais turbulenta que seja a família, termina mimetizando-se de paz. Em uma cidade onde há uma casa que tem paz, a rua se torna pacificada. Em um lugar que tem uma rua pacificada, o bairro se torna pacifista. E assim, ad infinitum. É necessário, então, que nós trabalhemos pela nossa paz pessoal. Porém, o que me fascina é que isso está no Evangelho. E nós lemos 1000 vezes e não raciocinamos, talvez. Quando Jesus tem a oportunidade de dizer, busca primeiro o reino dos céus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, o primordial é buscar o reino dos céus, que está dentro de nós, segundo ele. Quando nós procuramos esta harmonia, que é o reino dos céus, nós temos como consequência todos os outros valores. E logo adiante, Jesus diz, o que vos adianta salvar o mundo e perder a alma? E narra uma bela parábola daquele homem que tinha uma vinha muito grande e que colheu bastante, aumentou os depósitos, plantou, colheu bastante, e plantou mais, e quando colheu muito nos seus silos, o indivíduo disse, agora minha alma deita e goza. Naquela noite Deus lhe chamou a alma, para que os bens? Ficaram todos aí, e levando alguém atormentado, o que é muito pior. Então o movimento Você é a Paz é muito simples. É para que cada um de nós seja um agente multiplicador, seja o instrumento da paz onde quer que nós estejamos. Que as pessoas sintam a nossa paz, a nossa harmonia, no sorriso, no aperto de mão. Contávamos ontem em Lisboa, e permito-me repetir aqui, não serei muito longo, só até 1 da madrugada. Uma experiência que tive, muito curiosa. Quando eu estou em Salvador, eu só saio uma vez por mês para alguma necessidade. Vou a um shopping, vou cortar o cabelo para não virar Sansão.
E aí encontrar uma Dalila perigosa é muito então. E saio com um filho adotivo. Ele cuida muito de mim, é muito carinhoso, já é um rapaz de 50 anos quase. E então, íamos tranquilamente, porque Salvador é a cidade mais linda do mundo, depois de Coimbra, naturalmente, né? Nós não temos o Mondego, mas temos o Oceano Atlântico, que é um pouquinho maior. Desta forma, vamos tranquilamente, quando de repente eu senti duas mãos nos meus ombros que me jogaram ao chão, com toda a violência. E então, no momento em que eu ia caindo, eu digo, meu Deus, queda mata velho. Não é que eu seja velho, mas estou gasto. Então, eu coloquei o braço esquerdo para me apoiar, para defender o braço da psicografia, e caí, mas caí bem, me arranhei, caí tecnicamente, como os stuntmans do cinema, aqueles técnicos em queda. E veio a ira, é um fenômeno fisiológico, porque houve a descarga de adrenalina, e eu senti aquele frio, aquele sentimento de ira. Mas que louco é este? Mas logo depois veio o cortisol, aí eu senti o suor, voltei-me, e estava um homem de uns 50 anos, forte, me olhando com raiva, com muita raiva ele me olhava. Então eu sorri e perguntei, olá, quero pedir desculpas. Ele perguntou de quê? De estar na sua frente. A partir de agora eu não ficarei mais na frente de ninguém. Eu vou andar sempre de lado. Ele perguntou, e por quê? Porque de repente vem um cavalo e nos atropela. Foi o que aconteceu comigo. Ele perdeu o jogo. E então eu estendi a mão e disse, agora levante-me, por favor. O homem puxou meu braço, como se fosse arrancá-lo. Eu disse, nossa, o senhor é forte, faz academia, faço. Eu digo, mas não precisava também arrancar meu braço. O senhor deve estar, estou desesperado. Eu saí hoje para matar ou morrer. Eu digo, e foi muito infeliz. Porque tropeçou num pacifista. Então nem vai matar, nem vai morrer. Ele aí me olhou demoradamente. As pessoas fizeram um ciclo no meio da rua. O meu filho ficou pálido. Eu dei um sinal que ele deixasse comigo. Então, naquele momento, ele disse, mas eu conheço essa voz. Eu tenho um programa de rádio, um programa de televisão. Eu conheço essa voz. Não é do tal do Divaldo Franco? Eu digo, não, senhor. O tal era um cantor de breque, de samba, chamado Moreira da Silva. Eu sou só Divaldo Franco. Mas você é o espírita? Sou sim, senhor. Ah, senhor Divaldo, foi Deus quem pôs o senhor na minha frente. E eu disse mentalmente, foi Satanás que o pôs na minha frente. A opinião de cada um. Porque eu estou desesperado, eu tenho muitos problemas e não aguento mais. Hoje eu saí para poder me libertar dos problemas. Ele disse, mas todo mundo tem problemas, meu amigo. Somente quem não tem problema é esquizofrênico. Ele não tem problema, ele é problema para os outros. Mas, senhor Divaldo, o senhor não imagina os meus problemas? Eu digo, nem o senhor imagina os meus. Mas, senhor Divaldo, eu estou desesperado. Então aconteceu-me algo peculiar. Eu vi em torno do homem espíritos perversos. Porque naquele instante eu sintonizei e percebi em especial uma entidade cruel que o obsidiava, quase possuindo, quase no estágio de possessão. E é quando o Espírito percebeu que eu vi, me disse, não lhe diga nada. Eu disse comigo agora que eu vou dizer, porque eu não vou ceder ao obsessor. Meu Deus, eu disse, mas olha, vamos fazer o seguinte. Eu atendo todos os dias a partir das 18 horas, 5 vezes por semana. Dê um salto. Seu Divaldo, meu caso é urgente, é hoje. É hoje que vai acontecer alguma coisa. Eu disse, pois não, então, o senhor quer o quê? Queria fazer uma consulta. Mas aqui no meio da rua, aqui. Eu disse, meu Deus, virei testemunho de Jeová. Pregando em plena rua. E eu notava a entidade dominando, a ponto de levar talvez uma convulsão, estilo epilepsia. Então, com muita habilidade, eu pus a mão no ombro dele, pedi a meu filho para ficar próximo, dei um sinal. E digo, tenho que aplicar um passe neste homem, para afastar a entidade perversa, e ele recobrar a razão. Ele começou a me contar um drama de um câncer, uma neoplasia maligna com metástase horrível. E eu fui confortando, ele transpirava muito,
Eu disse, é agora. Coloquei, olha, o senhor está transpirando. Passei a mão no chakra cerebral, na região das nossas funções psíquicas, da memória, no centro da nossa inteligência. E orando, eu pedi a Deus, já que o senhor me botou na frente deste homem, ajude-me. Eu tenho limite, mas o senhor não tem. Mas era necessário tocar o chakra coronário, que Freud chama o superconsciente, a região divina da inspiração, onde faz a grande ligação com a glândula pineal, que está em nosso cérebro. Então eu coloquei suavemente a mão na cabeça, e aí diga agora, vai ou racha, já chegamos até aqui, no meio da rua, em qualquer lugar. E aí eu orei mentalmente, e ele me disse, Divaldo, faça um pouco mais, que sensação de ar refrigerado. Eu disse, é a brisa que está soprando. Então ele caiu sobre o meu ombro e começou a chorar dolorosamente. Então eu tive a sensação de que era um filho, que a divindade mandou no meu caminho para diminuir a amargura. Então eu disse, vou levar o senhor em casa. Eu saí porque tinha necessidade de ir ao shopping, mas eu vou levá-lo em casa. O senhor aceita? Aceito qualquer coisa. Colocamos no carro, andamos um pouco até o estacionamento, levei-o a casa. A compaixão. Então eu lembrei da proposta de Buda. Se for difícil amar, tenha compaixão, tenha piedade, não deseje a outrem aquilo que não deseja que outrem lhe faça. Então é necessário perdoar. Eu poderia ter reagido, para quê? Qual era a vantagem? Pelo contrário, só teríamos desvantagens. Então a questão da paz é fundamental para a nossa existência. Desejamos nesta mensagem pedir que, chegando aos seus lares, amem mais a quem já amam. E digam, faz muito bem dizer, eu te amo. Não tenhamos acanhamento de dizer. Quando queremos conquistar alguém, nós dizemos com a maior leviandade. Depois que conquistamos, esquecemos de dizer. Eu tenho um amigo que no momento está em litígio com a esposa. E quando ele ouviu uma palestra em que eu abordava a questão, ele veio para mim e disse, mas eu dizer a ela que a amo? Ele, o que é que lhe custa? São 3 palavras, eu te amo. Mas eu não a amo, eu digo, minta. Porque o mentiroso tanto mente que termina acreditando na mentira. Você vai dizer tantas vezes que aí vai redescobrir que lá no fundo você a ama realmente. É que você está naquele período chamado pela psicologia a transição do meio. Os 40, 42 anos, quando o casamento perde o encanto. E então há uma necessidade de novas experiências da libido. É o período psicológico. Mas se você fizer um pouco de esforço e esquecer que ela não é tão megera assim. Eu sei que é, coitada. Mas não custava nada também eu mentir. Então, se você conseguir, se você acha que dará certo, que se não der certo, pelo menos não haverá ódio. Haverá compaixão. Então, a nossa proposta é muito simples. Diga a quem já ama que ama. E lentamente vai aprendendo a dizer a quem não ama, eu lhe quero bem, eu respeito, eu lhe tenho amizade. E em breve nós teremos um surto de amor. E a nossa vida ficará enriquecida pela extraordinária possibilidade de sermos alguém que tem paz, que está em paz interiormente, que pode sintonizar com as estrelas e através da oração chegar à verdadeira plenitude. Então, desta forma, nesse dia evocativo da paz, após a caminhada enriquecedora com o espetáculo de arte que lá tiveram, e com o espetáculo de arte, beleza que aqui tivemos, meditemos um pouquinho sobre a paz. E lembremos que a guerra que neste momento se prepara no Oriente, com o Estado Islâmico, ceifando vidas pelo crime de serem muçulmanos, porém sunitas ou xiitas, ramos da mesma doutrina, e se odeiam e matam-se. Se nós cultivarmos o rancor contra eles, se nós formos violentos aqui, isso repercute. Não é tese nossa, é tese de Stephen Hawking, o pai moderno da física quântica. O rociar das asas de uma borboleta no Pacífico move o universo. Todas as coisas estão em movimento.
Todos os nossos pensamentos e sentimentos vão dar reflexos positivos ou negativos, de acordo com a origem. Cantemos então o doce hino da paz, através da oração que deveremos fazer ao Senhor da vida, para que Ele nos proporcione plenitude, alegria de viver, essa faculdade de sentir, de discernir, de compreender. Bem-aventurado é aquele que ama, não é o amado. O amado, psicologicamente, é uma criança. Jung chama a criança ferida. No Brasil me apareceram agora com uma coisa tão estúpida. As pessoas adultas dizem, eu tenho tanta necessidade de colo. Imagina carregar uma veterana de 80 quilos no colo. Nada, ninguém quer carregar, quer ser carregado. Várias amigas de Valdo, eu estou com tanta necessidade de colo. Eu digo, senta numa rede, meu bem. Pode haver um colo melhor do que uma rede? Agora imagine eu carregar as minhas amigas, porque elas querem colo. Vá trabalhar na enxada, vá fazer jardim, vá plantar batata e vá dar para os pobres. Então a nossa vida é dinâmica, é o poema de amor. Nosso organismo foi feito para o trabalho. Daí a terapêutica do trabalho. É fundamental para a boa saúde. Toda pessoa que tem preguiça está entupida de doença. Primeiro, a má vontade. Logo depois, as consequências inevitáveis da ausência de ação. E observe que na cultura psicológica existe a depressão dos aposentados. O indivíduo que trabalhava muito, de repente aposenta-se e fica pela manhã sem ter o que fazer. Pode haver nada pior do que um homem aposentado dentro de casa, quando a mulher que aguenta. Aonde ela vai, ele vai. Ele acende a luz, ele apaga. Ela acende o fogão, ele desliga para economizar. Bota o homem aposentado para varrer a frente de uma escola, para ser o guarda da saída das crianças, dá-lhe um trabalho. Não é necessário trabalhar sob remuneração. A remuneração é o bem-estar, a solidariedade. É por isso que na doutrina espírita, a caridade é a alma de Deus na manifestação do ser humano. Fora dela, ninguém tem equilíbrio. Não há salvação, não há harmonia. Então tornemos a nossa vida um poema de bem-aventuranças. Sejamos nós aqueles que damos, aqueles que ajudamos, os que contribuímos, os que amamos. E então poderemos dizer, meu Deus, eu gostaria de ser um sendal de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas da minha pequenez eu te peço desta vez, se eu não puder ser uma galáxia de astros, deixa-me ser um pirilampo na noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu desejaria ser a chuva generosa, que caindo sobre a terra porosa reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir, para ser um copo com água fria, matando a sede, a agonia de alguém na desesperação. Eu desejaria ser um jardim de flores, de todas as cores para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, pelo menos uma rosa solitária na frincha da rocha, colocando beleza no altar da natureza. Eu desejaria ser um pomar de frutos carregadas às árvores, para acabar a fome no mundo. Mas nesta angústia, como eu não poderei atender a necessidade humana, deixa-me ser uma árvore, ou pelo menos ficar à sua sombra, para quando passar alguém pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho, olá, amigo. E se ele perguntar, quem és tu? Sou teu irmão, dá-me tua mão, irei contigo, e lado a lado eu possa gritar, Senhor, eu gostaria de ser poeta, esteta, cantor, artista, declamador ou orador, porém me faltam esta magia, a beleza, a poesia, e como nada sou, deixa-me dizer-te obrigado, Senhor, porque eu nasci, obrigado porque eu creio em ti, pelo teu amor, obrigado, Senhor, pela sua atenção, muito obrigado, Senhor.